Olá, minhas amigas e meus amigos do canal GRU no YouTube. Eu sou o Coronel Coutinho e nessa edição especial do nosso boletim da guerra russo-ucraniana, nós vamos tentar falar um pouquinho sobre um possível racha entre a cúpula política e a cúpula militar das Forças Armadas da Ucrânia. Vamos ao assunto. Recentemente, uma reunião entre Zelensky e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas, general Andriy Ignatov, foi filmada e estava sendo realizada na presença da imprensa. Inicialmente tomou a palavra o general Andriy Ignatov para justamente comentar a situação em Pokrovsk. E o que foi que o general Ignatov estava falando? Ele justamente estava dizendo que qualquer informação a respeito da situação no terreno, ou seja, a situação lá das forças ucranianas que estão lá tentando defender Pokrovsk e Mirnograd, somente seriam comunicadas pelo comando militar e quando fosse julgado apropriado. Mas não foi só isso. Ignatov também criticou vazamentos e transmissão de informações sobre a situação militar que não estavam sendo feitas pelo próprio comando militar, ou seja, deixando subentendido que estaria havendo eventualmente a interferência de outros setores que não das Forças Armadas na divulgação ou no encaminhamento da situação de Pokrovsk. Essa crítica de Ignatov foi imediatamente entendida como algo direcionado a Zelensky, que tomou a palavra, pediu educadamente para que Ignatov parasse sua intervenção, e Zelensky começou a falar. E o que Zelensky disse para a imprensa? Ele falou o seguinte, que qualquer retirada de Pokrovsk representaria uma importante vitória para Putin e fortaleceria os argumentos de Putin de que a Ucrânia não está sendo capaz de defender o Donbass. E com isso reforçaria a ideia de que daquele pedido de Putin, de que aquela demanda de Putin, de que a Ucrânia deveria desocupar o Donbass e entregar todo esse território que ainda falta a ser conquistado pelos russos no Donbass para a Rússia, antes como pré-requisito para qualquer negociação de paz. E o Donbass, portanto, não é algo, na opinião de Zelensky, que possa ser negociado. Todo mundo já sabe disso. Mas então ele está vinculando essa ideia à ideia de Pokrovsk e exigindo que Pokrovsk seja defendido até o último soldado. Basicamente é isso. E Zelensky continuou dizendo na sua intervenção de que uma retirada ucraniana de Pokrovsk também enfraqueceria a posição da Ucrânia em face de seus aliados, seja os Estados Unidos ou seja os seus aliados da Europa, que poderiam eventualmente deixar de aplicar sanções contra a Rússia em função de um avanço significativo da Rússia em território ucraniano. Então, assim, o que ficou no ar no meio dessa reunião são duas coisas. Primeiro, é que existe uma intenção política do Zelensky em defender essas localidades de Pokrovsk e Mirnograd até o último homem. Não admitir qualquer retirada, qualquer movimento que implique na saída das tropas que estão lá defendendo da área. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o ponto do general Ignatov, que claramente ele está preocupado com a segurança da sua tropa, com a ideia de tentar salvar aquele grande efetivo que ainda está lá e que pode vir a ser empregado em outras regiões. Essa guerra não vai acabar depois da conquista de Pokrovsk. Outros combates vão existir e existem faltas imensas de pessoal nas Forças Armadas ucranianas. E esse pessoal vai fazer falta, seja pelo fato de que eles eventualmente vão morrer em combate ali, tentando defender, ou seja mesmo pelo fato de que eles vão cair prisioneiros de guerra dos russos, na medida que os russos estão
virtualmente cercando Pokrovsk e Minograd. Vamos dizer assim, a pequena passagem que ainda existe entre Mirnograd, que Pokrovsk já está, digamos que mais de 90% já conquistado pelos russos. As tropas ucranianas hoje estão concentradas na cidade de Mirnograd. Existe uma tênue possibilidade, uma tênue via de acesso para que esse pessoal a pé saia da região, mas isso sob fogos inimigos, sob fogo de artilharia, sobre a ameaça dos drones, isso na verdade não está acontecendo. O fato é que essas tropas ucranianas que estão em Pokrovsk, elas estão virtualmente cercadas, elas não estão recebendo suprimentos, elas não estão podendo evacuar seus feridos, então existe uma quantidade enorme de feridos graves que precisam ser evacuados e não estão sendo, e não tem medicamentos, os medicamentos não estão chegando. A situação é realmente crítica. É com isso que o general Ignatov está preocupado. E fica claro que existe um fosso entre a posição do comando militar e a posição da política personalizada pelo Zelensky. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que é correta a interferência do poder político nas decisões táticas e operacionais do comando militar numa campanha militar? Vocês concordam com isso? Deixem seus comentários, se inscrevam no nosso canal e não deixem de tentar compartilhar essa nossa informação nas suas redes sociais, tá bom? Isso é muito importante para o nosso canal GRU. Muito obrigado a todos. Esse foi o nosso boletim especial de hoje, tratando desse racha entre o poder militar e o poder político ucraniano. Em um mundo em constante transformação, onde decisões estratégicas moldam o destino das nações, o canal GRU se posiciona como uma trincheira de lucidez e profundidade. Aqui, a geopolítica não é espetáculo, é ciência aplicada. Acompanhamos os principais eventos no tabuleiro internacional, com boletins diários, análises rigorosas, séries exclusivas e artigos científicos. Tudo isso está disponível no YouTube, no Telegram, no Substack e em nossa coluna no Velho General, sempre acessível para quem pensa como estrategista e valoriza o conhecimento como ferramenta de soberania. Se você gosta de história, geopolítica, doutrina militar, estratégia, relações internacionais e tudo o que move o poder global, este canal é para você. Somos feitos por especialistas para quem aprecia geopolítica. GRU, onde a análise é a missão.